gorjeta para o entregador. Será que é isso mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em diferentes redes sociais, elas ficam passeando aqui pela tela. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. E você pode, como sempre, interagir com o meu conteúdo de diferentes maneiras, deixando aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de tema. Você pode também deixar o seu like ou dislike e também compartilhar esse vídeo e outros vídeos que eu produzo aqui com pessoas que porventura não conheçam o que eu faço. E eu sempre digo isso no canal, porque essa é uma maneira muito importante de você interagir com o meu conteúdo, porque é isso que ajuda o meu canal a atingir mais pessoas e, nesse sentido, continuar crescendo. Para você que interage, contribui das mais variadas formas, meu beijo, meu abraço, que você esteja bem aí nesse momento pandêmico, não só no Brasil, mas também no mundo. E, aliás, como sempre na pandemia, eu deixo aqui um QR Code que é para você poder apoiar um projeto do grupo de voluntários do Sobrevivendo ao Corona, que vem distribuindo cestas básicas e kits de higiene para famílias de São Paulo que têm precisado de apoio no período da pandemia. Então, basta você pegar o seu celular, baixar o aplicativo do PicPay e aí direcionar para o QR Code, vai aparecer lá Sobrevivendo ao Corona e você pode contribuir com o valor que você puder. Para além disso, se você acompanhá-los nas redes sociais, você vai ver também outras formas de poder contribuir e ajudar que eles vêm fazendo por aqui em São Paulo. E hoje, gente, eu tô aqui para fazer um comentário sobre um discurso que eu vi passando pela minha timeline, sobre uma questão que foi muito discutida ontem nas redes. E que deveria ter sido bastante discutida na mídia tradicional também. Ontem, dia 1º de julho de 2020, houve uma manifestação, uma paralisação dos entregadores de aplicativos de entrega de comida ou supermercado, diferentes itens aí que podem ser entregues a partir desses aplicativos todos que existem hoje, né, que parecem facilitar tanto a nossa vida cotidiana. E essa manifestação, essa paralisação, eu acompanhei aqui em São Paulo. Se você é de outra região do Brasil e viu a paralisação acontecer ou não viu a paralisação acontecer, você pode também trazer aqui as suas observações. Daqui de São Paulo, a gente viu uma grande manifestação dos entregadores de aplicativo, justamente reivindicando melhores condições de trabalho. São pessoas que chegam a ficar 12, 14, 16 horas por dia trabalhando, sem direito à alimentação, sem acesso a banheiro, a uma cozinha, um espaço para sentar para comer. São muitos os elementos aí para a gente pensar o que é esse tipo de trabalho que é conduzido por essas pessoas. Enfim, essa manifestação tinha o objetivo de chamar atenção para as condições precárias de trabalho dessas pessoas. E aí, ao longo do dia, eu fui vendo uma série de comentários a respeito dessa manifestação, e uma delas em particular me chamou a atenção, porque vinha dizendo algo como: você que está aí nas redes sociais usando a hashtag, será que você dá gorjeta para essas pessoas? E aí a ideia, essa pessoa estava dizendo, é que quem estava lá postando hashtag, na verdade, não dava gorjeta, e o problema, a princípio, seria esse, que na verdade as pessoas deveriam receber mais gorjeta, esses entregadores deveriam receber mais gorjetas. E aí o meu interesse aqui é olhar justamente como é que esse discurso se estrutura, em torno de que ele se estrutura. Veja, quando eu falo de analisar discursos, de olhar para como textos são escritos, isso não significa, como eu já disse, acho que algumas vezes, que há uma única resposta, uma única maneira de escrever as coisas, uma única forma de apresentar, entre grandes aspas, a realidade, mas que, na verdade, é importante a gente entender as diferentes formas com que se apresentam a realidade, e não só isso, mas entender quais são os elementos ideológicos mesmo que estão por trás dessas diferentes formas que são empregadas para se falar ou para se apresentar ou para se discutir uma realidade. E aí, nesse caso, eu acho esse um exemplo muito bom, bastante interessante, porque de um lado você tem o entregador do aplicativo e do outro lado você tem a pessoa que recebe a comida ou a compra do supermercado do entregador do aplicativo e que, neste caso, não estaria dando gorjeta, está sendo, entre aspas, acusado de não dar gorjeta e que deveria fazer isso para melhorar as condições de vida deste entregador. Qual é um elemento que é realmente impactante dessa conversa? Alguns. O primeiro deles é o fato de que, nessa equação, nesse discurso, um elemento muito importante está esquecido, digamos assim, ele não é mencionado. E qual elemento é esse? O aplicativo. E o aplicativo, ele não é só algo que você baixa no seu celular, mas é uma empresa constituída, que é quem faz com que você receba na sua casa o produto de um restaurante
vindo nas mãos de um entregador. Então, quando esse discurso é feito e que aponta para você dizendo assim, olha só, você não está dando gorjeta e é isso que está... E nas inferências vem que é isso que não está ajudando essa pessoa a viver melhor, você ignora o que faz com que essas duas pessoas, ou três entidades, digamos assim, porque você tem também um restaurante, se reúnam, que é justamente o aplicativo, a empresa que criou o aplicativo. Um outro elemento interessante disso é a gente pensar que quando a pessoa diz algo como você deve dar uma gorjeta, e isso de alguma forma vai impactar a realidade dessas pessoas, você coloca sobre o indivíduo que compra um produto a responsabilidade da melhoria da qualidade de vida deste outro, que também está ali oferecendo um serviço, digamos assim, de entrega. Um segundo ponto que eu acho muito interessante dessa afirmação é o fato de que, assim posto, ela parece como uma verdade óbvia. É claro que se todo mundo der uma gorjeta maior para o entregador, ele vai ganhar um pouco mais e isso vai ser muito bom para ele. Nesse sentido, é difícil você contestar, e aí eu estou colocando entre aspas esse difícil e esse contestar, você contestar essa afirmação porque parece uma verdade óbvia demais para você contestar. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para um texto que eu acho muito interessante que vai falar sobre essa questão dessa verdade óbvia e que parece assim simplesmente uma verdade óbvia e que não considera que essa verdade óbvia pode ser parte de uma ideologia, de uma forma de entender o mundo, que é um texto de um professor que se chama Dalé. Eu deixo aqui para vocês acompanharem. Ele está falando sobre a questão das nominalizações em língua portuguesa e a disseminação do discurso neoliberal e tal. Então eu deixo aqui para você acompanhar. Mas aqui eu quero que você pense nisso. É muito óbvio de que dar a gorjeta faz com que a situação dessa pessoa melhore. Ou parece muito óbvio. E isso faz com que você tenha dificuldade em fazer uma contestação. E aí você, no sentido geral mesmo, muitas pessoas vão dizer, é verdade, tem razão. No entanto, ao fazer essa sugestão e se concentrar nessa sugestão, e é claro, e depois pode até dizer outras coisas, as pessoas precisam de educação e tal, mas considerando a manifestação e o que as pessoas estão dizendo, essas pessoas precisam de melhores direitos de trabalho, e aí alguém vem e diz, mas aí você não vai dar a gorjeta? Você tem aí, na verdade, até uma suposta diferença que não deveria aparecer. Uma coisa são os direitos trabalhistas, a outra coisa é você considerar que você poderia, sim, continuar dando ou não uma gorjeta. E aí esse lugar dessa verdade óbvia, que parece difícil de contestar, ela esconde, entre aspas, um elemento muito significativo que a gente deve pensar quando está falando desse tipo de relação, que é o fato de que ela considera uma postura individual. Então, vai depender de mim, Janaísa, individualmente, de você aí do outro lado da tela individualmente, pensar, quero dar uma gorjeta e que isso vai melhorar a qualidade de vida desse entregador. E aí, a gente junta com o primeiro elemento, que é o fato de que a gente tirou dessa equação, desse discurso, o próprio aplicativo dessa conversa, dessa discussão, dessa crítica. E aí, a gente realmente percebe que a gente está tirando o aplicativo quando lança sobre você, a pessoa que consome um produto e que faz uso do aplicativo, a única responsabilidade sobre a realidade que enfrentam os entregadores de comida. E aí é que está o problema, gente. Por parecer tão óbvia essa verdade, ela vai ficando naturalizada no nosso dia a dia e parece que não há outra forma de fazer. Quando, na verdade, você pode sim continuar dando a sua gorjeta, mas isso não inibe você de pensar que, para a realidade presente, o que se tem são condições precárias de trabalho e dar a gorjeta não resolve isso, porque é preciso entender que os aplicativos operam, inclusive, a partir de uma grande demanda de pessoas sem emprego, que precisam de um trabalho e que fariam esse emprego paralelo, ele se transforma num emprego central, e aí a relação de trabalho não está estabelecida porque você é um autônomo, mas um autônomo que trabalha exclusivamente para um aplicativo que não te dá nenhuma condição particular ou específica de continuar a sua atividade de trabalho. Porque tudo depende de você. Você, entregador, que deve pensar como é que você pode fazer a sua hora de trabalho, o que no final das contas a gente sabe também que não é possível, porque essa pessoa trabalha muitas horas por dia, e no usuário, que deveria então dar a gorjeta para melhorar a condição desse indivíduo.
Eu sequer estou pontuando aqui a impossibilidade de poder contar com a tal gorjeta ou não, já que essa gorjeta pode variar muito, né? Eu estou dizendo que existe apenas uma forma de enxergar o mundo? Não. Eu estou dizendo para você que esse tipo de discurso te coloca num lugar de responsabilização, digamos assim, que deveria ser bem questionado, porque ele é, nessa medida, despolitizante, porque coloca no lugar do indivíduo essa responsabilidade e não dessa força coletiva de pensar como é que essa força coletiva opera dentro de uma sociedade. Foca no indivíduo, tira a questão dessa responsabilização de uma grande empresa e tira também essa reflexão sobre o que é o impacto desse grupo na economia, o fato dessas pessoas ganharem muito pouco, o fato de uma empresa, enfim, ter ou não ter lucro em torno disso, e dessa organização ser importante para justamente conquistar mais direitos. E aí, é claro, a gente poderia também falar sobre essa outra palavra, tal do autônomo, de dizer que essa pessoa é uma espécie de empreendedor. Isso foi muito vendido quando o Uber chegou no Brasil, né? Você é seu próprio empreendedor, faz a sua hora, quando na verdade fazer a sua hora era trabalhar 12, 14 horas por dia. Então, o que a gente está chamando de empreendedor, o que a gente chama de autônomo, e como é que a gente questiona ou não questiona essas lógicas a partir do que parecem ser essas verdades óbvias, como é o caso da gorjeta. Então, o que eu fiz aqui foi um exercício da gente pensar, então, como um discurso que parece tão simples, tão óbvio e tão tranquilo, entre grandes aspas, ele pode nos suscitar uma série de reflexões a partir do que são os discursos, ou as ideologias que estão por trás desse discurso que parece tão naturalizado e tão, de novo, óbvio. O que eu deixo aqui para você é justamente a minha dica, que você pense sempre no que é que está por trás daquilo que está sendo dito, de que lugar essas pessoas falam e, nesse sentido, o que revelam naquilo que é dito e naquilo também que não é dito nas suas produções aí discursivas cotidianas, como no caso, por exemplo, desse caso da gorjeta, em que se fala do entregador, se fala de quem recebe a coisa em casa, mas não se fala da grande empresa que conecta essas duas coisas. Então, era isso que eu tinha para hoje. Um grande beijinho para vocês e tchau, tchau. Vai se fuder, viu? Puta que pariu.